aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um Arquipod FV. Eu sou Lieside Neto, sócio-diretor do FV Arquitetos. Estou aqui com o meu sócio... Felipe Valadares, somos sócios, maridos, companheiros, enfim, a vida toda juntos. Colado e grudado. E hoje estou com uma convidada mega especial. Assim, eu sou meio suspeito para falar, porque é uma amiga, irmã que eu tenho. A gente já havia convidado ela, mas ela vivia dando farrapada. E aí hoje ela topou participar. Porque falar... a gente pegou no supetão, viu? Foi, senão não vinha, né, gente? Pressão do cão, viu? Mas deu certo. E aí a gente hoje vai falar sobre um tipo de arquitetura que é super legal, que é a arquitetura de cafés, restaurantes. Ela entrou nesse ramo aí, mas antes eu queria fazer a apresentação dela, né? Então estou aqui com Renata Ramos, 34 anos, formada em Direito, com pós-graduação em Gestão de Negócios, atua na área de varejo em joalherias, rica, e frequentemente iniciou no ramo gastronômico com o Times Café, que será o nosso objeto desse podcast. Renata, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Muito que feliz em estar aqui com vocês aqui. hoje. Minha gente, foi tentei trazer essa menina, viu? Manter a seriedade será difícil, Segundo mas vamos tentar. Segundo ela disse que vê o caminho todo me esculhambando, assim. Pois é uma relação de amor e ódio. Foi super de última hora, mas enfim, vai dar certo, vai ficar ótimo. Eu vou me controlar para não lhe chamar de Chu, vou chamar de Renata, que a Chu é para os íntimos. Vamos tentar ser bem profissionais. Vamos ser profissionais, menina. Renata, queria um pouco que você falasse sobre a tua história, sobre a tua formação, um pouquinho sobre o teu outro negócio que é de joalheria, né, que é um negócio já de família e tal. Sim. E como que surgiu o Times Café? Então, como você falou, a minha vida inteira, o meu trabalho foi desenvolvido ao redor do varejo de joalherias. É um trabalho de família, então atuo nessa área há mais de 10 anos. É o que eu conheço, o que eu gosto, o que eu sei fazer. E aí, há 3 anos, o Times Café, como o Felipe mesmo disse, caiu no meu colo de surpresa. Então, não foi um negócio que eu fui atrás e escolhi. Na verdade, foi um negócio que apareceu, foi uma oportunidade que apareceu de um ponto nosso que ia ser colocado uma cafeteria por outra pessoa e a pessoa desistiu no meio do processo. E aí eu pensei, por que não, né? Sou muito difícil de dizer não para as coisas e pensei, vamos lá que vai dar certo, tô com pouco tempo, tô sem fazer nada, tô sem nada, menino. A gente se parece, eu pareço café. muito com Lieside com relação a isso. A gente tá muito difícil de dizer não para as coisas. Lieside é muito assim e eu sou assim também. Vamos lá, eu gosto de café, o estilo de café que eu gosto, realmente não tinham vários aqui em Caruaru, né? A gente sabe. Ainda estava muito carente desse tipo de cafeteria com essa proposta que a gente pensou. E aí, vamos lá. E aí, foi assim que o Times Café surgiu. No local, já tinha um projeto meio que em andamento, né? Uma obra meio que em andamento. E aí, eu pensei, vamos lá, falei com o Lieside, falei com o Felipe, vamos pensar no que a gente pode fazer aqui. E aí, o que aconteceu foi que, depois de pesquisas feitas e ideias, os meninos me ajudaram muito, então, assim, não foi uma coisa só que tinha na minha cabeça, né? A gente trocou muita ideia, porque os meninos realmente gostam muito de viajar, gostam também de cafeteria, de café, então foi uma coisa que a gente se deliciou no processo de idealizar o Times Café. E aí a gente pensou, não, vamos ver o que a gente aproveita aqui, né? Para financeiramente ter alguma... Mas aí depois a gente, não, gente, vamos fazer um negócio do zero, vamos jogar toda essa ideia fora e vamos começar do zero, uma coisa que fique a nossa cara, a cara do que a gente quer fazer. E assim foi se desenhando a proposta do negócio. Então, a gente mudou a logomarca, mudou todo o layout, né? Lembra daquele do balcão, Sim. Se ia para um lado, se ia para o outro, e aí acabou que a gente mudou tudo, porque realmente viu que há um ponto de tomada, um ponto de alguma coisa, e em contrapartida, para o negócio que a gente queria, era muito melhor mudar. E não me arrependo, fez todo o diferencial no negócio, né? E aí foi meio que isso, foi se desenhando. E uma coisa que eu falo muito, e acho que nisso a gente acaba se identificando demais, assim. Primeiro que a gente não faz nada de qualquer jeito, né? Isso. A gente é muito... quando a gente entra num negócio, a gente se debruça, mergulha completamente e você passa realmente a se alimentar daquilo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, não só para o negócio de café, como é o caso aqui do podcast, mas para qualquer negócio, né? Eu acho que você precisa entender as minúcias de tudo que você vai entrar, por mais que principalmente quando você não conhece o mercado, né? Quando é uma coisa nova, porque você sai de joias para totalmente gastronomia, restaurante, minha gente, nada. É nada a ver. Nada. E assim, vocês que estão aí, que empreendem com gastronomia, é uma dificuldade absurda, assim, né? É um modelo de negócio que exige muita dedicação,
muito processo, né? Muito cuidado mesmo para que a coisa ela saia... E, na verdade, quando eu estava vindo para cá, agora no carro, eu estava justamente pensando em falar sobre isso, para quem assistisse, pudesse ter uma ideia para quem vai colocar negócios desse tipo, ou até de outro tipo, que o projeto realmente comercial, né, é muito diferente do projeto residencial. Eu acho que isso vocês sabem. E eu não esperava que fosse tão diferente, porque a gente realmente tem que imaginar e idealizar todas as etapas, tudo que vai acontecer ali naquele lugar. Não adianta ser só bonito, não adianta ser só legal, não adianta ser só... Que era uma coisa que a gente queria muito, Sim. instagramável e lindo, e que representasse muito o que a gente gosta arquitetonicamente falando. Mas depois a gente foi ver que, peraí, minha gente, tem que funcionar, tem que caber isso aqui dentro, tem que passar tantas pessoas por aqui e não pode ficar apertado, tem que comportar energia, eletricidade, todos os processos têm que funcionar. E eu acho que isso foi um ponto muito importante de estar com vocês no momento, porque a gente tinha reuniões que a gente fazia que era só... Assim, essa parte... De funcionamento. De funcionamento, que ser funcional, exatamente. E tem que ter em conta todas as situações que você vai ter. Não só a Contratempos. situação ideal. Exatamente. O café ele tem que funcionar independente do que aconteça. Isso. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Vocês já devem ter notado que ela é atazanada, igual a meu marido, né? Tô falando muito rápido, Vou desacelerar um pouquinho, então. Respira, bebe água. Eu sou acelerada mesmo. Mas, assim, o que eu acho muito interessante, e aí entrando um pouco na minúcia do projeto, a gente depois vai botar umas fotos aí do projeto, enquanto está rolando o papo, para vocês conhecerem o espaço. É que a gente primeiro está falando de um espaço que é limitado, né? Ele tinha uma limitação em termos tanto de salão como de cozinha. E de cozinha era apertado valendo, né? E aí, depois... E é interessante, como isso, ter a cozinha apertada também limita o cardápio. Não é só ter uma cozinha apertada, é que isso vai ter umas consequências práticas. Exatamente. E aí você tem que analisar, e aí já é com Renata, se essa limitação ela é financeiramente viável ou não. Ou não, né? Com certeza. Como esse equilíbrio é uma coisa muito, muito difícil. Isso. Na verdade, sobre esse ponto de limitação de espaço e tudo, acho que a gente já pode falar aqui o que no futuro, 3 anos depois, aconteceu, que recentemente a gente acabou fazendo outra reforma no café, e não foi uma reforma de melhoramento, porque eu acho que o projeto que a gente fez foi realmente muito bom, foi um projeto de ampliação. Então, isso que o Felipe falou, de o tamanho, se é viável, se você tem um certo espaço, você tem que ver se aquele espaço ele vai conseguir dar o retorno financeiro para você, que aquele ponto precisa que eu falo em aluguel, em folha de pagamento e tudo, né? Falando bem agora de uma parte bem teórica do negócio. E aí a gente fez uma cafeteria que acabou que é um restaurante, não é uma cafeteria, né? Lá a gente se tornou mais um restaurante do que uma cafeteria. Lá a gente tem almoço, né? A gente tem lanche de fim de tarde, a gente tem brunch no final de semana, a gente tem vinho. Então, assim, é um cardápio bem completo. E aí, graças a Deus, que o público absorveu esse cardápio completo, mas aí agora, recentemente, nos últimos meses, a gente sentiu a necessidade de expandir, e aí os meninos fizeram um projeto maravilhoso, novamente, de expansão só da cozinha, porque realmente tudo de um restaurante gira em torno da cozinha, minha gente. É como se fosse quase o cérebro e o coração ali dentro do negócio. Então, assim, a cozinha ela tem que ser realmente perfeita, tem que ter uma maestria em todo o projeto da cozinha. Então, assim, a gente se debruçou nessa reforma, arengou bastante. Detalhe aqui, eu e ela, a gente não faz projeto juntos, entendeu? Não porque faz, a intimidade não. do menino lasca o negócio. Não. Então, eu disse a ela, tu fica com o Felipe, que é o espírito evoluído da relação, e aí tu já é atazanada, entendeu? Então, ele vai absorver esse teu atazanamento e eu finge que eu não sei de nada. Porque que, na verdade, gente, a gente não falou. Eu e Neto, né, que eu chamo Lieside, mas é Neto, a gente é amigo há 20 anos, então 34 anos, desde 14 anos. Então, assim, quando você tem muita intimidade, para sair nos tapas é muito fácil. Nunca saiu, mas há um desejo. Mas aí a gente realmente, eu me resolvo com as coisas de projeto, eu me resolvo com o Felipe, e aí com as outras coisas a gente... Isso. Mas aí a gente traçou, né? A gente, nesse projeto da cozinha, acho que demorou tanto quanto fazer o projeto do zero, porque a gente sabia que era um projeto final. A gente usou uma sala ao lado, que era nossa também, uma parte da sala ao lado, e aí a gente sabia que depois daquilo a gente não ia ter como mexer mais, porque a sala
sala ia ser alugada para outra pessoa, a outra parte. Então, assim, o Felipe, vamos fazer uma coisa aqui perfeita para qualquer tipo de negócio de gastronomia que vier. Então, se a gente resolver mudar e virar só um restaurante depois, ou qualquer coisa, vai ter que funcionar. E aí a gente realmente pesquisou muito, né? E principalmente a parte de processos, né? Isso. Quais são os processos que a gente vai ter, qual é o passo a passo, qual é o melhor funcionamento, como vai ser o fluxo dentro da cozinha. Fluxo. Imaginar todo o negócio acontecendo, os funcionários trabalhando. Exatamente. A parte de equipamentos também é muito importante, que é uma coisa que eu também fiquei, assim, bem surpresa em como é importante você saber todos os equipamentos que você vai querer ter lá dentro, quais são os requisitos que esses equipamentos precisam, porque vários têm necessidades diferentes de hidráulica, de elétrica, de instalações diferentes. Então, assim, é uma coisa que não é, vamos fazer um café lindo com plantas e LEDs, né? Não é só isso. Então, essa parte, eu acho que a gente tirou nota 10. Eu acho que a gente arrasou. A cozinha agora está assim, a coisa mais linda. Eu fico super orgulhosa olhando. Então, assim, isso agora é o final, né? A gente não falou do começo ainda, mas isso é o final. Mas vamos voltar para o começo. Vamos voltar. E aí eu queria saber de você, assim, a primeira coisa, na verdade, que quando esse projeto do café ele caiu no teu colo, assim, o que é que você imaginava? Qual foi a tua expectativa, assim? O que é que naquela época você buscava e você queria oferecer para o teu público? Isso. Quando eu pensei em café, eu pensei muito em fugir dessa ideia de cafeterias mais padronizadas, cafeterias mais de franquia mesmo, essas cafeterias mais que replicam uma coisa que a gente tem muito por aqui. Então, o que eu falei, vamos buscar coisa diferente. O que é que está acontecendo por aí? Onde é que o pessoal toma muito café? O pessoal toma muito café em São Paulo, o pessoal toma muito café em Nova York, o pessoal toma muito café em Paris. A gente ama croissant, a gente amava, estava numa época bem croissant da vida da gente, ainda é, mas na época era muito, tudo a gente louca, os loucos do croissant. Então, a gente foi pesquisar referências longe, que era o que eu falava e os meninos pensam muito igual a mim. Não vamos ser mais um do mesmo, porque, gente, eu acho que não tem concorrência de negócio. Tem, se a gente encontra um nicho da gente e trabalha bem aquele nicho. Então, a gente pensou muito igual nesse momento e começou a buscar referências em cafeterias. A cafeteria que o pessoal trabalha o dia inteiro, então tem que ter tomada, tem que ter um sofá confortável, mas tem que ter aquela mesa também individual, que você chega, toma o seu café na pressa e vai embora. Tem que ter uma mesa legal para você sentar e fazer uma reunião a dois. Então, o café é bem pequeno, mas a gente tem esses ambientes dentro do café e eles foram pensados para isso. Então, a gente buscou referências nessas cafeterias, né? A gente buscou, quando a gente vai em São Paulo, onde é que a gente gosta de tomar um café? Então, a gente foi lá, olhou em detalhes, né? Olhou com a perspectiva de dono de café e não como cliente, né? Então, a gente olhou como é que acontecem as coisas, como é que o café é servido. A gente viu a diferença de servir um café bacana e não um café qualquer. Então, assim, um café com a torrefação boa. E aí, todos esses processos foram surgindo de uma comida muito boa, um café muito bom, uma playlist muito boa. Então, o pessoal vai chegar aqui e não vai querer ir embora. Vai ficar curtindo aqui um café, vai escutar uma música boa, se estender e, se quiser, vai tomar um vinho e vai ficar por aqui. E isso se traduziu muito no negócio. Para isso acontecer, o café tem que ser, obviamente, bonito. Então, a gente puxou essa parte do externo para o interno. Então, tem uma parede de grama, tem uma parede instagramável, né, com LED. Tem um desenho muito bonito que um artista plástico fez para a gente. Então, é exclusivo, né? A gente explicou que a gente queria essa ideia da menina. Então, tem uma parede lá que eu acho que vocês vão mostrar aí no podcast. Uma menina tomando um café, que é muito a cara do que a gente imaginou da cliente e da gente. Assim, você tem uma arte exclusiva para você lá. É um diferencial também. E foi maravilhoso, minha gente, que ele pintou na hora, lá na parede. Não foi uma coisa que a gente imprimiu e colocou, não. É realmente a obra dele lá. É isso uma coisa foi assim, incrível. Espetacular. É espetacular, exatamente. Então, aí foram vários pontos. Aí eu falava umas coisas, os meninos adicionavam outras. Às vezes eu tinha uma ideia, mas eu não tinha a visão que os meninos tinham. Os meninos não vão melhorar e fazer dessa forma. Então, acho que tem elementos no projeto que são meus, tem elementos dos meninos e tem elementos que a gente juntou e aí ficou aquela coisa clean, mas com personalidade, que é o que eu gosto muito. Aquela coisa clean, muito branca, muito lisa, muito parecendo uma folha em branco, às vezes eu fico com a sensação de falta a personalidade. A personalidade, muitas vezes, vai ser a personalidade do dono, obviamente. Então, falta um pouquinho dessa personalidade. E foi onde a gente foi colocando objetos, né, decorativos, foi onde a gente foi colocando essa imagem, foi onde a gente foi fazendo um mix de cadeiras, porque a gente pensava, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar... Qual é o nome daquela cadeira, meu Deus, que eu não lembro? A Tolix, e aí depois, não, vamos colocar mais de uma cor e vamos colocar mais uma para dar essa ideia de não ficar muito arrumadinho. E aí eu acho que foi isso, aos poucos, a gente foi desenvolvendo devagar e ficou... o que é interessante é que
assim, como Renata disse, né, o projeto ele já estava em andamento, a obra já estava em andamento, né, do antigo projeto, ia ser um café lá também. E engraçado que eu estava até conversando com a arquiteta que estava fazendo outro projeto, e ela estava me dizendo assim, que o briefing do antigo dono era uma coisa bem Nova York, bem escura. Então, assim, ver como a percepção do negócio ele acaba mudando de acordo com o perfil do cliente, né? E aí, quando Renata pegou o negócio, ela disse, não me identifico. Não me identifico, né? E aí, como é que a gente vai transformar isso e dar essa personalizada? Então, na verdade, a gente foi para o lado oposto, né? É super interessante. Totalmente diferente. Uma coisa clara, com vegetação, totalmente diferente. Mais integrada, porque lá que vocês vão ver aí é todo de vidro, né? Não tem parede, praticamente, assim, que divida ele do externo. Ele é todo de vidro. Então, eu acho que integrar, você tá lá dentro, meio que observando. Lembra que a gente falava? Fora, né? Isso, observando o mundo. Então, é como se o mundo estivesse passando lá fora e você estivesse observando ali na sua calmaria, tomando o seu café, mas você estivesse integrado. Você faz parte daquilo. Porque o café é no empresarial, né? Acho que a gente não falou disso. Não. O café é no empresarial, muito bonito, muito bem localizado. Então, ele tem uma vista, né? E aí foi isso. A gente realmente mudou, não aproveitou nada. Não que o projeto anterior não fosse legal, era legal, mas não... Na verdade, é justamente o que a gente estava conversando. Era um briefing diferente. Totalmente então, diferente. Aí quando você muda, por isso que eu digo, minha gente, que independente de você estar fazendo sua casa, um ambiente familiar ou um ambiente corporativo, é muito importante que você se identifique com o espaço que você vai, porque no fim das contas a gente passa mais tempo nos negócios do que na nossa casa, né? Então, se na casa a gente tem esse cuidado, porque no negócio a gente não tem, né? E é muito ruim quando você está num ambiente puramente ali racional, pensando no ganho financeiro, e você não se identifica com o negócio, você não se identifica com a arquitetura, né? Então, na verdade, não dá nem vontade de você ir. Exato. Né? Porque aquele espaço bem eu acho que não prospera, e... na verdade, né? Eu acho que a parte do desenvolvimento, do estilo, da arquitetura, é um pilar muito forte do negócio. Isso. Eu acho que não existe esse negócio hoje em dia que você pensa só na máquina funcionando. Eu falo muito que é importante você ter a sua identidade, apostar na sua identidade, e aos poucos o público ele também vai moldando o teu negócio, né? Então, e aí era isso que eu queria te perguntar, assim, o que é que você pensou inicialmente, que você viu que o público te desviou aí do caminho e acabou o negócio mudando, seja no cardápio, seja na parte arquitetônica mesmo do salão, enfim. Eu lembro que teve um negócio da bancada, né, que a gente conversava muito na época do projeto. Alta, Renata queria a bancada alta por conta até trazer um pouco essa inspiração da Europa, dos Estados Unidos, né, que o pessoal chega. São um pouquinho mais individualistas aqui, ainda bem que a gente gosta de estar juntinho. Exatamente, então não rolou. Exatamente. Mas, sobre isso é muito engraçado. Você começou a perguntar e eu comecei a pensar. Eu acho que a gente deu um tiro quase que 95% correto. Bem certeiro. Porque todos os pontos que a gente idealizou, eu acho que quando você sabe que você acertou no negócio e no projeto, é quando exatamente o que você pensou, sem você falar para ninguém, o pessoal chega e elogia justamente aquilo, só de estar vivendo aquela experiência. Então, assim, essa história da bancada, a gente fez tanto pelo estilo quanto por otimizar espaço. Então, se chega uma pessoa sozinha, ela não senta numa mesa que, no mínimo, uma mesa é para 2 pessoas. Sim. Não tem como ser uma mesa de uma pessoa. Então, assim, se ela chega sozinha, ela ia ocupar um espaço de uma pessoa só. E aí aconteceu a pandemia, né? Ainda teve isso, o café da gente abriu. Com 3 meses começou a pandemia. Então, a gente passou um ano meio que de perrengue aí no início do negócio. Mas aí essa bancada, ela não podia mais, né? Lembra? Não podia bancada compartilhada na pandemia. E a gente tirou temporariamente para colocar depois. Só que aí foi uma dessas coisas que a gente via que o pessoal não absorvia muito, o pessoal realmente gosta de tomar café acompanhado. Diferente da gente, quando viaja, negócio, alguma coisa, até prefere sentar numa bancada sozinho para ligar o computador, para resolver as coisas só. Aqui, isso realmente não foi absorvido. Não sei se o espaço fosse maior e eu pudesse perder um pouco de espaço para deixar isso lá, eu não deixaria, talvez até eu deixasse, mas como o espaço era pequeno, a gente realmente realocou e colocou mesas. Mas, assim, com relação ao restante,
eu acho que a gente acertou bastante. Então, a gente é muito elogiado lá no café por tudo que a gente idealizou. Então, tem gente que chega lá e elogia a playlist e pergunta para salvar e leva para casa. Tem gente que chega lá e pede para fazer fotos no café inteiro e faz fotos no café inteiro. E, assim, faz 3 anos, a gente fez 3 anos, né, que o café abriu. E até hoje, semanalmente, a gente tem agendamento de shooting para empresas lá. Então, é ensaio corporativo, é coleção para gente que tem loja de roupa, de óculos. Então, assim, isso, se as pessoas elas estão querendo, é porque é óbvio que elas gostam do local. E isso até hoje acontece. Eu achava, não, isso é no início, o café é novo. Não, gente, faz 3 anos que o café abriu. E, assim, a gente tem que ter esse agendamento, porque senão acontece de chocar. Chega gente lá querendo fazer 2 ensaios fotográficos no mesmo horário. E aí atrapalha um, atrapalha o outro. E a gente adora, né, na verdade. Não dá para ser no horário que o café está funcionando ali à tarde, às vezes é um pouco mais cedo, mas assim, eu acho que de tudo que a gente idealizou, o funcionamento da bancada, o funcionamento da vitrine, onde fica para os clientes verem, a distância das mesas, tudo, eu acho que o público ele gostou e absorveu de uma forma positiva, porque isso é falado, isso é sempre falado. Então, eu gosto daqui, eu amo aqui, eu gosto da comida, eu gosto do local, eu gosto da playlist, eu me sinto bem aqui, é um lugar que eu gosto de vir, muita gente vai comemorar aniversário. Então, assim, eu acho que a gente acertou. Tipo assim, acho que a pior coisa de um negócio é você fazer alguma coisa, pensar e achar que as pessoas vão valorizar e as pessoas passam despercebido por aquilo, né? Nem notam. Às vezes nem notam nem negativo nem positivamente, simplesmente aquilo não foi o alvo do negócio. Não impacta, não chama atenção. E eu acho que com a gente foi justamente o contrário. Eu acho que as pessoas realmente, tudo que a gente idealizou, elas realmente absorveram aquilo de forma... Então, assim, acho que realmente a cidade precisava de um pontapé desse, de um negócio assim. Ô, Renata, e uma outra coisa que você fez que aí eu queria que você falasse um pouco é que tua formação definitivamente não é em gastronomia nem nada disso, né? E aí, quando isso caiu, quem que tu buscou, o que é que tu fez para tentar entender um pouco de quais seriam as demandas da cozinha, do salão, enfim, como foi que tu fez? Hoje, olhando assim para trás, eu digo que eu fui um pouquinho louca, né? É uma coisa que eu não sei se eu faria hoje novamente, porque essa minha mania de dizer sim para tudo, eu não enxergo muito para frente. Eu vou fazendo e vamos fazendo. E como eu não sei fazer nada, como o Neto também, meia boca, então a primeira coisa que eu fiz foi, vou fazer um curso de barista, vê só, eu não sei cozinhar, tá, gente? Nada, eu não cozinho nada, eu não sou fã de iFood, de restaurante, eu não sei cozinhar nada. Exatamente. Então, assim, eu fiz a primeira coisa, vou fazer o curso de barista, porque eu quero entender sobre café, sobre melhores cafés, qual é a diferença de um café normal, um café ruim. Tu nem gostava muito de café. Não gostava muito de café. Na verdade, eu só gostava de café com leite ou café doce, porque o café normal, tradicional, expresso, ele magoa o meu estômago. Porque justamente depois eu descobri que eu tomava cafés que não eram bons, gente. Não é puxando para o meu lado, mas é isso. E aí eu fiz o curso lá com que é até hoje a nossa barista, que é a Lidiane, da CAF, que é a nossa barista e fornecedora dos nossos grãos. Então, assim, fiz o curso e amei, me identifiquei, me apaixonei. Então, fiquei viciada realmente por o universo do café, que eu acho que isso precisava acontecer. Quando eu fui conversar com ela fez, mas você não gosta de café? E acho que tem certeza. Aí eu, não, mas você acha... Não, é porque eu acho que tem que gostar. Eu, não, acho que não, negócio é negócio. E ela, não é. E hoje eu entendo que sim, a gente tem que gostar. Realmente, hoje eu amo café, assim, eu me controlo para não tomar 2 litros de café num dia. E aí eu fiz esse curso de barista, aprendi sobre café, aprendi a identificar o que é um bom café, os processos, a escolha, filtrados, expressos. Então, isso eu fiz o curso e foi maravilhoso, amei. Hoje eu faria de novo só por hobby, sabe, para me atualizar, porque realmente é muito bom. E com relação à parte da gastronomia, foi um processo bem complicado para quem aí vai fazer projeto de restaurante e pensar sobre isso. Pensem primeiro nisso, porque é uma coisa que demora. Na verdade, eu acho que o cardápio ele vem antes Exatamente, do projeto, né? Só que eu só vi isso depois. Cozinha, na verdade, porque ele porque depende, tudo, né? Você precisa saber o que vai acontecer lá dentro para você fazer. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente mudou várias vezes o projeto da cozinha por conta disso. Eu achava que ia ser só um café inicialmente, então cafés com salgados e poucos sanduíches, uma coisa ou outra. E aí depois que eu encontrei a chefe, né, quase um casamento assim que rolou. Aí ela, não, aqui é um empresarial, a gente tem que ter tudo, a gente tem que ter massas, a gente tem que ter almoço, a gente tem que ter sopa, a gente tem que ter bastante coisa. Aí Felipe enlouqueceu, meu Deus, peraí, como é que vai caber tarará? Mas aí a gente conseguiu fazer dar certo. E aí foi um eu acho que eu conversei com mais de 8 chefes.
até encontrar um que eu me identificasse com disponibilidade de tempo, disponibilidade de energia, porque eu não encontrei o chefe aqui em Caruaru, então a chefe era de Recife, ela tinha que estar vindo para cá, no começo tinha que vir muito, até porque é um cardápio novo, então a mão de obra daqui não é uma mão de obra que às vezes sabe fazer. Eu tenho pratos aqui que não tinha, assim, não era servido aqui em Caruaru, né? Em muitos restaurantes a gente não via, né? Então, assim, teve que ser treinado. Então, isso foi uma etapa importantíssima e que afetou diretamente o projeto. Porque a gente precisava, como o Felipe disse, saber o que ia acontecer. E aí eu acho que isso demorou, em média, uns 4, 5 meses a acontecer. E ter esses pratos foi super importante também para a vida do café. Do café, né? Com ter certeza. o almoço, ter o jantar. Como negócio, né? Como negócio, deu um giro Isso. E que foi super importante. Isso. Eu acho que a gente alinhou isso à tendência do momento. A gente surfou na onda do momento. Sim. Os cafés, acho que de uns 5, 6 anos para cá, eles deixaram muito de ser só cafés. Né? Antigamente, café era realmente o lugar que você ia, comia um salgado, um café, ou só o café, e ia embora. Então, era o lugar que movimentava ali de manhã cedinho e depois fim de tarde, e não era aquele lugar que as pessoas iam para ficar. Né? Doceria, sim, mas cafeterias, não. E eu acho que de um tempo para cá, eu acho que isso mudou. E aí a gente surfou nessa onda de o café como um restaurante e as pessoas querendo até ir mais para esse tipo de lugar que é mais descomplicado, que você vai com a roupa de academia, com a roupa é mais de descontraído, né? Você não tem aquela pompa de um casa, restaurante. Exatamente. Aí acho que a gente surfou nessa onda de vamos fazer um café que tem o nome de café. O astro principal aqui é o café, mas ele, na verdade, é um restaurante. É um lugar que você pode ir da hora que abre, 8 horas da manhã até a hora que fecha, 8 horas da noite, e vai ter aquele cardápio inteiro, porque a gente não tem um cardápio que muda ao longo do dia. Então, você pode comer um parmegiano 8 horas da manhã e pode comer um croissant de meio-dia, se você quiser. O cardápio está lá disponível para você. Então, acho que Eu acho que uma outra coisa também que é muito válido, e aí você foi muito assertiva quando pensou no negócio, é entender também o entorno, né? A gente, quando fala, obviamente, de grandes centros e grandes cidades e tudo mais, esse modelo de negócio que é um café rápido e até funciona, né? Funciona. Porque você tem giro, você tem muito consumo. O fluxo é muito grande, então você consegue ter sempre alguém lá. Isso. Então, eu acho que a dica que eu dou é assim, tenta entender um pouco do teu entorno aí, da tua cidade, do público que tu queres atingir, para como esse modelo de negócio ele vai se aplicar, né? Para que você não aposte numa direção e a coisa ela não consiga acontecer, né? Que o negócio, como operação, ele não consiga te dar um faturamento aí interessante. Tem que entender o comportamento do público também, né? Sim. Isso que tu estás dizendo. Exato. Eu acho que é muito importante, porque o comportamento do público, mesmo que seja de cidades com o mesmo tamanho, em regiões diferentes, são totalmente diferentes. Isso. E acho que há uma onda também desse desejo do café. As pessoas passaram a entender um pouco mais de café, a gostar, a consumir. A gente vê uma mudança no comportamento. Eu me lembrei agora, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu morei muito tempo fora, acho que vocês já sabem, eu cheguei aqui faz 10 anos, mais ou menos. Quando eu cheguei aqui, eu queria marcar um café, porque eu estava acostumado a ir no café. E o povo dizia, mas vamos marcar uma cerveja, um café. Eu paquerava com ele, eu tinha que ir para um café. Sim. Mas saía da terapia, um café. Eu digo, tá ótimo. Tá ótimo. Vinho não? Não, talvez não. Álcool, pra gente tentar aí ter alguma coisa. Olha isso. E hoje é uma coisa super comum você ir tomar um café. Mudou muito rápido, minha gente. Mudou muito rápido. Quando a gente abriu o café, eu digo que a gente acabou que participou um pouco disso, da formação do cliente junto com o cliente. Porque quando a gente abriu o café, o pessoal não sabia o que era café filtrado. É café coado? É como? E aí não entendia o que era um V60, uma prensa francesa. E eu acho que não foi o Times Café que ensinou. Foi um pouco do Times Café, mas um pouco desse movimento que você está falando, das pessoas ficarem curiosas. E, gente, tem café que é feito de formas diferentes e que dá um resultado diferente para o café. E aí eu acho que é isso, né? Tem que ver o entorno, como você falou, o que é que está acontecendo na cidade ali ao redor, mas também tem que apostar um pouco, porque se eu fosse ver só o meu entorno, eu ia pensar assim, não tem nenhum café nesse estilo aqui em Caruaru, então não vou nessa, é melhor abrir um café mais tradicional, talvez naquele estilo daquele projeto inicial que estava, e foi um pouco de uma aposta. E eu acho que a gente tem que, né, quem empreende tem que meio que transitar desses dois lados. Eu vou apostar uma parte aqui, tem a minha intuição, e eu vou também observar o que é que está acontecendo ao redor. Então, estou no empresarial, eu tenho que ter o almoço, eu tenho que ter
delivery para o empresarial, que é uma coisa que a gente tem sem custo, então tem que ter uma pessoa para estar subindo e descendo e entregando. E aí isso foi acontecendo. Então tem que ter um pouco dos dois, né? Tem que deixar um pouquinho a imaginação voar, mas tem que ter um pouquinho o pé no chão, porque a parte financeira ela é uma realidade que chega, né? Exatamente. A gente tem que pagar as contas, a coisa tem que fechar. E esse equilíbrio é super necessário, até para você avançar, porque senão você fica no mesmo, mas para você conseguir avançar e continuar com o negócio. Isso. Porque senão não adianta, né? Exatamente. E aí, fala um pouquinho desses acertos e erros, por exemplo, com relação ao cardápio, assim, o que é que inicialmente, eu lembro que até quando a gente começou, tô falando um pouco dessa vibe de croissant, eu disse, Renata, tem que ter croissant de pistache. Porque, minha gente, pistache com pedra, eu tô comendo, tô feliz. E aí eu fazia, olha, pode faltar tudo, mas tem que ter este croissant com pistache. Lembro tanto disso. Aí Renata fazia, olha, isso não está saindo, você vai comer todos os croissants com pistache que eu fizer, entendeu? Mas, enfim, conta um pouco pra gente dessa... Essa história do croissant de pistache é bem um exemplo disso. Um cardápio é muito grande, extenso, né? Um cardápio tem ali mais de 40 itens. E pra gente acertar 100% no cardápio é impossível. Até porque, hoje em dia, eu noto e vejo muito bem que comida também é moda, comida também é tendência, igual a roupa, igual a sapato. Então, assim, as pessoas estão numa tendência de comer croissant, daqui a pouco estão numa tendência de comer donut, daqui a pouco estão numa tendência de comer pão na chapa, daqui a pouco estão numa tendência de comer outra coisa. E quando a gente abriu, tinha essa tendência do croissant. O pistache é um insumo caro, então, realmente, a gente abriu com croissant de pistache. O público não absorveu tanto. Eu acho que o público da gente ele ainda é um pouco tradicional aqui em Caruaru. Então, assim, às vezes nem provava. Quando provava, não gostava tanto. O pistache é verde, né? Então, uma coisa verde ali dentro do croissant. Então, o pessoal olhava e... Mas a gente ficou um tempo com croissant de pistache. Depois, ele foi retirado do cardápio. E, assim, eu amava. Deu super certo. Vai que volte. Vamos ver aí. mas aí teve outras coisas também que a gente acertou, que a gente apostou e acertou. E teve outras coisas que a gente foi tirando. E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer sempre em restaurante. E é como sempre você vai disse, ter essa troca. Eu acho que esse dinamismo para o negócio é fundamental, porque as pessoas, elas também... eu acho engraçado, porque todo mundo diz assim, eu só não enjoo da comida de casa. Mas de fora, todo mundo acaba uma hora enjoando, né? Quando você é um cliente muito assíduo. Eu pensei muito nisso. Então, isso a gente já tinha conversado, né? Que você sempre faz esse estudar quais os pratos que estão saindo menos, e aí esses menos eu já troco, e já lanço outras coisas. O que é que não pode sair de jeito nenhum, né? O que é que não pode sair de jeito nenhum. Então, eu acho que essa sensibilidade... vai sempre existir. Precisa existir, né? E aí, naturalmente, entra item, sai item, né? E aí você consegue também inovar um pouco para que as pessoas também não enjoem, né? Então... eu não sei para quem trabalha com restaurante, porque a minha experiência no ramo é de 3 anos, mas assim, eu acho que mais ou menos a troca de um cardápio ela tem que acontecer 2 vezes no ano. Se você não se predispõe a fazer isso num restaurante, eu acho que vai dar algum problema, você vai achar que o negócio está dando esfriada, mas não é. É o seu produto. E você não vende por mais de 6 meses aquele mesmo produto, porque tem gente que vai ali pela novidade. Então, hoje a gente faz isso. A gente 2 vezes no ano troca de cardápio, não é o cardápio inteiro. Então, a gente mantém 60% do cardápio e troca 40%, que inclusive é o que vai acontecer agora, no final de março. Vai ter uma troca, a gente muda no início do ano e um pouco perto do final do ano. E eu acho que isso tem que acontecer, é natural. Os clientes pedem algumas coisas, a gente vê outras que os clientes não estão se identificando mais, e aí vai fazendo essa troca. É isso que você falou de comida de casa, a gente só não enjoa de comida de casa. Eu sou muito assim. E antes de abrir o cardápio, o que eu mais falava para a chefe é, coloca uma comida com o tempero mais natural possível. E até hoje, graças a Deus, a gente conseguiu manter isso. Então, assim, você está no empresarial, tem gente que almoça ali todo dia. A gente não dá para ter muita coisa muito pronta, muito todo dia. Então, tem que ter o trabalho, dá o trabalho de estar fazendo diariamente, ou dia sim, dia não. Mas é o que faz o público realmente conseguir estar ali todo dia. Porque tem isso, né? A gente não consegue estar comendo comida de fora, muito processada, todos os dias. E a gente preza muito por isso, né? Vocês sabem. Então, a gente tem massas com molho, mas a gente também tem um grelhadinho com arrozinho de tomate, que é super clássico, todo mundo ama, porque você come todo dia e não enjoa. Então, eu mesmo adoro. Pois eu amo, é um dos pratos mais básicos, mas é o prato que todo mundo ama, porque tem gosto de comida de casa, né, realmente. Isso. E é isso. E tem alguns, eu lembro que quando a gente falou, a gente conversava, acho que você tinha a mente também muito para trazer coisas diferentes, inovar. Eu acho que esse acaba sendo um desafio quando você é propulsor de alguma tendência no mercado, né, que ainda não tem. E tem coisas que você diz,
isso realmente aqui não vai, então deixa eu ir para o feijão com arroz, porque eu sei que isso funciona, que isso dá certo, né? Enfim, tem pratos que ficam muito claros nessa diferença. E aí esse equilíbrio que você acaba trazendo para um negócio, né? De você oferecer um produto diferente para aquela pessoa que busca e oferecer também um produto tradicional para aquela pessoa que está buscando alguma coisa diferente. Exatamente. Ô, Chu, eita, Renata. Pode chamar de Chu. Chu nas horas vagas. Porque a operação de comida é uma operação muito difícil. Eu queria que tu explicasse como isso alterou a tua vida. Porque eu acho que alterou a tua vida. Completamente. Né? Completamente. Explica aí, porque às vezes a pessoa vai na empolgação. Não, eu quero botar um restaurante porque eu gosto de comer e gosto de cozinhar. É melhor vender joia ou café. Gente. E não é assim. Uma operação de alimentação é muito diferente. Eu diria que é aquele filho mais trabalhoso. Mudou muito a minha vida, realmente. Assim, tem horas na hora do perrengue que eu até me questiono, meu Deus do céu, será que era, sabe? Vocês sabem disso, que tem hora que eu arranco os meus cabelos. Eu digo que o negócio gastronômico é praticamente uma fábrica que não se estoca. Então, fábrica já é uma coisa difícil, porque são muitos processos, muitas pessoas ali no caminho. E uma fábrica que você não pode dizer, eu vou fabricar aqui a minha produção anual e tirar férias para ficar tranquilo, isso não acontece, porque comida é perecível. Então, assim, eu digo que eu aprendi no tranco dos trancos, assim. Do mesmo jeito que eu sou difícil de dizer não, eu também sou difícil de desistir das coisas. Quando eu me agarro com ideia, eu me agarro e ali, meu filho, para eu soltar é difícil. Então, assim, o que eu era quando eu abri o que eu era hoje são pessoas completamente diferentes, né? Com relação a isso. Eu não sei cozinhar, continuo não querendo nem aprender, nem gosto, nem quero. Porém, eu acho que a gente tem que ser um bom consumidor de restaurante para poder ter uma operação de restaurante que funcione. Então, tem gente que sabe cozinhar para si ou para a sua casa, mas tem que entender o que é que o público que você vai servir quer. E ir nos restaurantes, visitar restaurantes com esse olhar, que eu acho que foi o que a gente fez muito, com esse olhar de dono de restaurante. Então, como é que eles servem aqui, como é que eles fazem aqui, como é que é a apresentação desse prato, como é que se estoca. Então, eu lembro que, no começo, eu ia muito com o meu ex-noivo, né, que foi o meu sócio no início, e aí eu ia muito nos restaurantes e a gente não tinha vergonha de perguntar, a gente está abrindo uma cafeteria, a gente pode olhar a cozinha de vocês? E aí a gente fez isso em vários lugares, na cara e na coragem. Aqui em Caruaru eu não tive coragem de fazer, mas nas outras cidades a gente fez. E aí o pessoal mostrava, e a gente via, isso aqui não presta para estocar embaixo, tem que estocar em cima. E aí a gente foi aprendendo desse jeito. Então, assim, tem muita especificidade realmente o restaurante. A vida muda muito, é um tipo de negócio que depende muito de você estar perto. Então, assim, por exemplo, eu estou sempre lá, mas quando eu não estou, meus amigos, por exemplo, quando vocês estão sempre lá, e eu sempre pergunto, gente, eu não tenho problema em escutar reclamação, porque é daí que eu melhoro. Então, sempre pergunto, gente, a comida estava boa? O atendimento foi bom? Deu tudo certo? Alguma coisa a dizer? E, às vezes, vocês falam, Renata, o café hoje estava um pouco assim, Renata, o prato hoje estava diferente. E aí a gente vai melhorando. Gente, sempre vai ter alguma coisa fora da curva, porque comida é quase uma coisa com vida própria. Então, quem cozinha sabe que, às vezes, você faz uma comida do mesmo jeitinho no dia, só que quem trabalha com restaurante, a gente trabalha para que isso não aconteça. Então, se você vai hoje, se você vai daqui a um mês, é para comer aquele prato exatamente igual. Então, assim, voltando para a história da minha vida, no início mudou muito a minha vida, porque realmente eu praticamente abdiquei um pouco do meu negócio nas joias para ficar lá. Então, eu passei basicamente, sei lá, uns 8 meses dedicados exclusivamente. Eu lembro que o 1º dezembro do café foi o 1º dezembro em 15 anos que eu não estava na Visor, na loja de joias. E aí eu fiz, meu Deus, eu não lembro um Natal que eu não estava na loja, porque Natal precisa de mim, mas eu estava lá no café. E aí, não tinha o que fazer, aquela coisa do filho mais novo dando trabalho. Então, eu estava lá no café com o coração apertado e, graças a Deus, tinha uma equipe muito boa nas lojas que me ajudou, né? Então, o que é importante falar, você precisa de gente boa trabalhando com você, gente que você confie, gente que saiba de todos os processos para poder lhe assessorar de um lado para o outro. E hoje está acontecendo um pouco o caminho inverso, né? Depois de 3 anos, o café é um filho que já está meio que sabendo andar sozinho, né? Eu consegui colocar pessoas que gerenciam para eu não precisar praticamente morar lá dentro, e eu estou novamente voltando um pouco o foco para
para os negócios de joia que a gente está começando a expandir agora mais uma vez. Então, acho que é isso, expande um, acalma o outro, expande um. Quem conseguir fazer tudo ao mesmo tempo agora está de parabéns. Realmente eu não consigo. Eu fico transitando de um lado para o outro, mas... É um jogo de cintura. É um jogo de cintura. Mas, assim, que o negócio de gastronomia, ele dá muito mais trabalho, ele dá. Você está muito... É muito intuitivo, você está muito próximo do cliente, do gosto pessoal do cliente. Então, assim, um produto é um produto. Você olha e gosta ou não gosta. Comida não é bem assim, né? Tem gente que gosta do bolo mais fofinho, tem gente que não, tem gente que gosta do molho mais escuro, mais claro. E aí, tem certo e errado? Às vezes nem tem. Às vezes é o que você oferece ali para o cliente. Então, assim, eu acho que agora, depois de um tempo, eu acho que está ficando mais tranquilo, mas realmente a minha vida mudou muito, muito, muito nesse sentido, sabe? De tentar dar conta, de tentar entender mais do negócio, para atender da melhor forma, para fazer tudo da forma melhor possível, de acordo com o cliente espera. Eu acho que o cliente chega no Times Café com expectativa alta. Eu sinto isso hoje. Então, assim, às vezes eu fico, meu Deus, todo mundo que vem aqui, ele espera realmente isso. Não é... Ninguém chega lá com a expectativa. Eu acho que o negócio, ele se vendeu um pouco dessa forma. E aí eu fico, ai, meu Deus, tomara que eu sempre esteja atendendo essa expectativa de alegria, de felicidade, de comida boa para quem entra aqui. Acho que esse é o foco principal hoje. E acho que o ambiente, ele tem essa contribuição, né? Também com essa expectativa, sempre, né? De você, às vezes, ver um ambiente de determinada forma e você dizer, eita, eu espero já isso desse espaço, né? Eu acho que é isso. É por isso que a gente fala que as coisas andam muito juntas, né? Não dá para você pensar no cardápio sem pensar na arquitetura, sem pensar na marca, sem pensar num atendimento, tudo está muito atrelado, né? Porque a expectativa ela é criada com um pouco dessa sensação de cada ponto desse do negócio, né? Gastronomia é experiência, né? Então, experiência não é só a comida, né? Tanto é que pedir iFood, pedir uma comida de um restaurante maravilhoso em casa, nunca vai ser a mesma coisa de você estar lá, sentado em todo um ambiente que foi projetado para você viver aquela experiência enquanto se alimenta. Então, eu acho que faz todo sentido. E para a gente, principalmente, né? Assim, para o que a gente se propôs a fazer, eu acho que é isso. Então foi isso, Chuchu. Já acabou? Já até Quero breve. falar mais. Conta mais tua vida. É isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Achei que ia ser super complicado, mas foi super maravilhoso. Já quero vir semana que vem. Psicopata, querendo perguntar se editava, se não editava, o que é que fazia, mas se anotava, onde não anotava. Coisa? Ela fez o briefing dela aqui, entendeu? Ainda botou no final. Esse era o objeto desse podcast de hoje, entendeu? Ou seja, ela faz o roteiro dela. Sabe, perguntas óbvias sobre vocês, eu acho que sobre si próprio, né? Assim, sobre si mesmo. Eu acho que é uma coisa que não é tão fácil de responder. Então, chega e se defina. E eu, oi, não. Eu não sei fazer isso. A gente sabe responder outras coisas. Mas aí foi ótimo, gente. Foi maravilhoso. Amei estar aqui com vocês. Amei. Assim, já estou à procura de novos projetos. É muito delicioso fazer projetos com vocês. A gente arenga, mas no final a gente fica bem orgulhoso, assim. Quando está pronto, a gente sempre tem resultados maravilhosos. Show, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. É sempre bom te ter por perto. Gente, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde. Compartilha, curte, isso é super importante. E assina o canal. Exatamente. Ai, que chique. E a gente se vê... Assina o canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até o próximo ArcPod. Até a próxima.